From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus vos abençoe. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Estamos meditando no livro de Êxodo. Se você deseja acompanhar estas meditações, elas vão ao ar de segunda a sábado a partir das 8 horas da manhã. Estamos meditando no capítulo 4 do livro de Êxodo. E na programação passada, nós vimos Moisés ainda resistindo ao chamado de Deus. Nós meditamos no capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, onde Moisés ainda estava resistindo ao chamado de Deus. Mas Deus nunca desiste dos seus, vimos isso. E a lição ficou bem clara para nós. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então nós podemos confiar e obedecer em suas ordens. Era isso que Deus estava falando para Moisés no verso 13 até o verso 17. Olha, Moisés, você pode confiar em mim. Eu te conheço melhor, eu que te fiz, eu conheço sua estrutura. E o melhor ainda, eu não te deixarei só, eu vou com você. Então, nós não precisamos, meus irmãos, ter medo de compartilharmos as nossas fraquezas com Deus. Não precisamos esconder nada dele, porque ele sabe todas as coisas. Então, você pode compartilhar das suas fraquezas, dos seus medos, como Moisés fez. Moisés estava compartilhando com Deus os seus medos. Às vezes a gente acha que pode esconder alguma coisa de Deus. Não, Deus conhece todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece todas as coisas. Porém, Ele quer ouvir de nós. Sim, ouvir de você. Converse com Deus na sua oração. Apresente para Ele as suas fraquezas. Apresente para Ele as suas dores, as suas dificuldades, e Ele estará ao seu favor. A vontade de Deus jamais, meus irmãos, vai nos conduzir a um lugar onde o poder de Deus não possa nos capacitar. Então a gente pode caminhar pela fé, confiando nas promessas de Deus, porque aonde a vontade de Deus nos mandar, nós seremos capacitados por Deus para executar aquilo que Ele manda-nos fazer. E hoje nós vamos ler do verso 18 até o verso 20. Vamos ler do verso 18 até o verso 20 de Êxodo capítulo 4, que diz assim: Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Pai Celestial, acrescente bênçãos à leitura de Tua Palavra e que mais uma vez, Senhor, nós possamos ser abençoados através desta meditação. É o que nós te pedimos e desde já, amado Pai, te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Moisés já tinha passado da fase
de argumentação com Deus, já tinha apresentado para Deus as suas fraquezas, Deus já tinha colocado a confiança em Moisés, Deus já tinha demonstrado para Moisés os seus sinais. Então, Moisés estava ali já totalmente rendido a si mesmo a Deus. Ele também reconheceu a presença de Deus e ele viu que ele seria o canal que Deus estaria utilizando para poder libertar o povo. Não era ele, mas ele seria um instrumento, uma instrumentalidade na mão de Deus para poder libertar o povo. E, principalmente, o julgamento de Deus já estava chegando ao Egito. Agora Moisés está voltando com a sua vara na mão, que, como nós vimos, é a vara do julgamento de Deus. Através daquela vara, Moisés faria sinais e maravilhas para libertar o povo. Deus nunca te manda de mãos vazias. Sim, Deus nunca vai te mandar para você cumprir a vontade dele de mãos vazias, de forma alguma. Deus sempre vai te dar o que você precisa para cumprir o propósito que ele mandou para você. Não tenha medo de cumprir a vontade de Deus. Não tenha medo. Porque quando Deus mostra a sua vontade e você segue a vontade de Deus, então você será capacitado por Deus e você não irá de mãos vazias. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Então nós encontramos um Moisés agora submisso ao plano de Deus. E ele foi lá conversar com Jetro, porque tinha estendido a mão para ele, num primeiro momento. Jetro diz, vá em paz, como nós vimos aí no verso 18. E Deus garantiu que as pessoas que procuravam a vida de Moisés, matar Moisés, que estivessem mortas. Você viu? Deus tem esta preocupação. Olha o que ele diz no verso 19, volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam te matar. Você pode voltar agora, Moisés. Eu já fiz o que eu tinha que fazer lá no Egito. Eu já preparei o terreno também lá. Enquanto eu estava falando com você aqui, eu também estava atuando lá também e tirando da frente tudo aquilo que poderia atrapalhar o seu propósito e deixando só aquilo que for para me glorificar. Então Moisés já estava indo para lá, sabendo que Deus já tinha operado lá, tirando as pessoas que queriam tirar a vida de Moisés. E aí Moisés, então, ele dá um passo de fé. Porque Deus falou para ele, Deus encorajou Moisés. Vai lá, eu estou com você. Irmãos, é tão bom quando você dá um passo de fé. A Bíblia Sagrada, ela diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você observe bem aqui onde nós acabamos de ler, onde nós estamos meditando neste capítulo 4. Quem estava falando com Moisés? Lembre-se, a fé vem pelo ouvir. Quem que estava falando com Moisés? Quem que estava fazendo as promessas para Moisés? Não era um homem, não era uma filosofia, um filósofo ensinando uma nova maneira de vida. Não era um psicólogo trabalhando com a sua mente para ele ver o mundo de uma forma diferente. Não era um terapeuta ensinando como lidar com os seus conflitos que ele teve na infância, que ele teve ali no Egito quando era jovem, como ele tem que lidar com a morte daquele egípcio. Então ali aquele terapeuta trabalhando os seus sentimentos. Não. Quem estava falando, a voz que ele estava ouvindo, que estava produzindo fé no coração dele, era a voz de Deus. Era Deus falando com Moisés, Deus chamando Moisés, Deus prometendo para Moisés. Então, Moisés estava sendo fortalecido na sua fé. E muitas vezes, nós fraquejamos na nossa fé porque nós ficamos dando ouvido para aquilo que não aumenta a nossa fé. Ficamos dando ouvido para notícias, ficamos dando ouvido para parentes incrédulos, ficamos dando ouvidos para as coisas que outras pessoas falam de nós, que apontam o dedo para nós. E ao ouvir estas coisas que não acrescentam a nossa fé,
Isso diminui a nossa fé, isso diminui a nossa coragem. Mas quando você faz como Moisés fez, ouvindo a voz de Deus, então isso fortalece a sua fé. Moisés foi tão fortalecido na fé, ele deu esse passo de fé, porque Deus falou com ele e encorajou. Deus está falando com você nesta programação. Ele está te encorajando e dizendo, quem fez as promessas fui eu. Não é o pastor Ezequias, ele é apenas um instrumento que eu estou utilizando para falar a minha palavra, mas fui eu quem prometi. Então você também se sente encorajado. E ele sentiu tão encorajado que nós vemos no verso 18, que ele vai lá e diz, deixa-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Deixa eu voltar para lá. Cadê o medo de Moisés? Cadê a argumentação de Moisés? Cadê aquele Moisés com medo, questionando? Isso tinha passado. Agora era um Moisés encorajado pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus e não outras vozes. Então, Moisés, ele se agarrou firmemente ao seu cajado. Se a gente observar ali no verso 20, finalzinho do versículo 20, diz assim, Moisés levava na mão o bordão de Deus, o cajado de Deus. Ele estava levando ali o símbolo da simplicidade, o símbolo de Deus em simplicidade, o símbolo do poder de Deus numa simplicidade, numa vara torta em suas mãos. Era o símbolo da simplicidade e do poder de Deus. Então Moisés estava ali, agarrado firmemente ao seu cajado de pastor, seguindo para o Egito para enfrentar o maior desafio da vida dele. Aquele seria o maior desafio da vida de Moisés. Libertar o povo. Imagine só Moisés lá, com a sua família, em cima ali do jumento, levando eles para o Egito, e de repente alguém pergunta, onde você vai, Senhor Moisés? E ele diz assim, vou libertar o povo do Egito. Um homem, uma mulher, 2 crianças e um homem com uma vara torta na mão, dizendo que ia libertar o povo do Egito. Aquilo era um absurdo para quem ouvisse uma coisa daquela. Fala, você perdeu sua mente. E o apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Eles não tinham o que Moisés tinha, então por isso que criticavam. Ah, Moisés, lá, agora ele perdeu sua mente, agora ele ficou um fanático religioso, está dizendo que vai lá enfrentar o maior exército do mundo e libertar o seu povo da escravidão. E davam risada, ele era motivo de piada por onde ele passava na sua jornada. Mas ele não estava olhando para quem estava à sua volta. Ele não estava olhando para as pessoas à sua volta, ele estava com fé. Ele tinha dado um passo de fé, que Deus falou com ele, Deus encorajou ele, e era tudo o que ele precisava. Irmãos, tudo que nós precisamos é que Deus vai conosco. É só isso. Não fique preocupado com quem está do seu lado, quem não está, quem está te apoiando, quem não está, quem está torcendo por você, quem não está. Isso não importa. Qual opinião fulano ou beltrano tem de você, não importa. O que importa é que Deus vai com você. O que importa é você ter a certeza que a palavra de Deus está te encorajando e você está agarrado firmemente na promessa de Deus para enfrentar qualquer desafio que a vida colocar por você, porque você não está sozinho, você está com o Senhor Jesus Cristo em você. E aquele cajado que Moisés carregava era a garantia da presença e do poder de Deus. Sim, algumas pessoas elas se sentem inseguras, então elas precisam de algo que as estabilize, mas muitas vezes ela vai buscar essa estabilidade em coisas que não vão dar a firmeza que ela precisa, que não vão estabilizá-la. Mas, neste caso, Deus oferece as promessas em sua palavra. E os grandes exemplos dos heróis da fé, depois você lê Hebreus capítulo 11,
para renovar a nossa confiança. Oh, irmãos, é tão bom confiar num Deus que renova as nossas esperanças. E foi isso que Deus fez aqui com Moisés. Nós vemos agora um Moisés diferente a partir do versículo 18. Um Moisés totalmente diferente daquele que encontrou com a sarça, porque a sarça tinha mudado Moisés. Quando você se encontra com o Senhor Jesus Cristo, Ele te muda. Sim, quando você vai até o Calvário, você não volta igual, diz o profeta, você volta diferente, você volta transformado. Não tem ninguém que vai até o Calvário e volta igual, não tem como, mas volta transformado. E o profeta de Deus, na mensagem Demonologia, Estado Religioso, ele diz assim: não importa o quanto de ensino você tenha, você pode aprender isso à força. Deus não está em grandes palavras, Deus está num coração honesto. Você pode ficar de pé aqui, falar grandes palavras, como não sei o quê, isso não o traz mais próximo de Deus. Você pode ficar de pé e ensaiar e repetir seu sermão e dizer estas coisas, isso não te aproxima mais de Deus. Você pode aprender com um dicionário até a ponto de dormir com um dicionário debaixo do seu travesseiro e mesmo assim isto não te aproxima de Deus. O que te aproxima de Deus é um coração humilde, um coração submisso, em simplicidade, é o que traz a Deus. Isso é a verdade, é um coração humilde. Deus ama um coração humilde. Não importa se você não sabe o seu abecedário, não importa se você não tem estudo, isso não faz diferença alguma. O que faz a diferença para Deus, meu irmão, minha irmã, é você ter um coração humilde. Deus habita num coração humilde, não em instruções, não em escola, não em teologia, não em seminários, não nesses lugares diferentes. Não em palavras pomposas, eloquentes, grandes shows, ou em lugares de classe, não é aí que Deus está. Assim como aquela vara representava a simplicidade de Deus, a simplicidade do poder de Deus em ação, a mesma coisa Deus quer hoje. Deus habita num coração humano, humilde e submisso à sua vontade. E quanto mais você puder se quebrar, quanto mais você puder se quebrantar, quanto mais simples, maior você pode se tornar à vista de Deus. Oh, vamos orar. Pai Celestial, dai-nos, Senhor, um coração igual ao Teu, como diz o hino. Dai-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dai-nos um coração humilde, submisso e em simplicidade. Só assim o Senhor pode morar. Tira de nós, Senhor, toda a vaidade, todo o orgulho, toda a instrução, toda a escola, toda a teologia, todo o seminário. Tira de nós, Senhor, e nos ajude a sermos humildes, ajude-nos a ter corações honestos, termos o Senhor como Senhor da nossa vida. É isso que nós queremos, Senhor. Nós não queremos nada deste mundo, mas queremos tudo de Ti. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus vos guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus vos abençoe.